Notícias dos Estados Unidos agora. Notícia triste. A cidade de Nova York, ela passou a usar valas comuns para enterrar vítimas da Covid-19 que não tenham seus corpos reclamados pela família. Imagens aéreas mostram os caixões empilhados em valas em um campo em Hart Island, uma ilha perto do Bronx, em Nova York. Essa ilha, olha só, ela recebia antes da pandemia cerca de 25 corpos por semana, tanto de pessoas que não foram reclamadas pela família, como de pessoas cujas famílias não poderiam pagar pelo serviço de funeral e enterro. Agora, nesse momento de pandemia, esse mesmo local tem recebido 24 corpos por dia. Antes eram 25 por semana, agora 24 corpos por dia. Nova York já soma mais de 5.150 mortos pela Covid-19. A gente está falando sobre essa questão dos Estados Unidos e a gente vai chamar para conversar com a gente de novo. Conversamos quarta-feira e agora na sexta também, o sociólogo e escritor, professor Legene Mirhan. Olá, professor, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem com você? Obrigado mais uma vez aí durante a semana. A gente que agradece, professor. Vamos lá, hoje, na verdade, o nosso papo é sobre contexto nacional. Na quarta, a gente falou um pouquinho sobre cenário internacional e a gente hoje fala aqui sobre o Brasil. E daí eu queria que você começasse falando um pouco sobre pesquisas que têm sido feitas nos últimos dias. Então, a gente tem dados da pesquisa Datafolha, tem uma outra pesquisa que também foi feita, que tem apontado que, apesar de Bolsonaro ter elegido a economia como a morte dessa narrativa que ele constrói agora e não a saúde, quando as famílias são questionadas sobre o que é importante para elas nesse momento, elas dizem que é a saúde, não a economia, é isso? Sim, Thalita, eu ia até originalmente comentar uma pesquisa do Datafolha, saiu semana passada, onde 57% acham que ele não deve renunciar. Aí eu ia contestar, porque o Datafolha, que é um instituto sério de pesquisa, dirigido por sociólogos, né? Ele está fazendo pesquisa por telefone, isso não vale nada, infelizmente. Nós sabemos que esse momento não dá para estar saindo todo mundo de casa em casa, mas não vale nada. Agora, nós recebemos uma pesquisa anteontem, cujo trabalho de campo, eles escolheram quase 2.500 entrevistas em 208 cidades, com toda uma metodologia científica, que eu conheço como funciona, durante 25 anos dei aula de médico de pesquisa na universidade. Essa pesquisa, eu fiquei surpreso com o resultado dela, né? Eles fizeram só 2 perguntas simples para as pessoas, né? A primeira pergunta é: você acha que o presidente Bolsonaro está cuidando mais da economia ou da saúde do povo brasileiro, né? 59% disseram que ele só cuida da economia. E apenas 31% entendem que tudo que ele tem feito é para cuidar da saúde do povo. Mas a segunda pergunta é mais surpreendente, porque mostra o que as pessoas e as suas famílias estão fazendo nesse momento. A segunda pergunta é: você cuidará mais da sua saúde e da sua família ou você cuidará mais da economia? Nossa, aí o índice sobe para 67%, 2/3 da amostra entrevistada, que é muito cientificamente perfeita, com margem de 2%, quase 70%, não, eu vou cuidar da minha saúde e da minha família. E só 27% que não, eu estou preocupado com a economia. Isso cai por terra todo o discurso que esse que se apresenta como nosso presidente é o único dirigente de algum país no mundo, de alguma autoridade, primeiro-ministro ou presidente, que está contra o isolamento, entendeu? E pior do que está contra o isolamento, ele está receitando remédio. Ele virou charlatão, porque você sabe que médico sem diploma é charlatão. Ele está prescrevendo medicamento que, em determinados casos, mata, é tóxico, né? Então, acho que esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje, concretamente, viu? Para além disso, há um questionamento em relação a quem dá as cartas nesse governo de fato. E a gente sabe que é um governo com muitos militares, e daí o que a gente começa a questionar é sobre a tutela militar desse governo Bolsonaro. Sem dúvida. Isso é um assunto que
Se me permitem até fazer um merchandising aqui, o meu livro sobre eleições do ano passado, que lancei ano passado, tem um capítulo em que eu trato sobre a tutela militar, a volta da tutela militar depois de 21 anos de ditadura. Foi no governo Temer, 2 anos e meio que ele deu o golpe e depois da presidente Dilma, ele encheu de generais. Só que agora, no governo Bolsonaro, de janeiro para cá, do ano passado para cá, quando ele tomou posse, ele nomeou o maior número de altos oficiais, generais, brigadeiros e almirantes em postos do primeiro escalão do governo, ministério, presidente da Anvisa, secretaria executiva de ministério, isso é primeiro escalão. Ele tem 13 generais, almirantes e brigadeiros no alto escalão. Agora, mas esse não é a questão principal. A semana passada, ele nomeou o general Braga Neto. O general Braga Neto são 4 estrelas. Né? No Brasil tem 15 generais, na ativa 4 estrelas. Só isso. É a cúpula do Exército de uma força que tem 200 mil homens. Né? Ele nomeou o Braga Neto, que foi aquele interventor do Rio de Janeiro no governo Temer, que foi um fracasso, já foi criticado, entende de milícia, e de milícia a família Bolsonaro entende bastante. Ele nomeou esse general para a Casa Civil. E já tinha um general na articulação política que ficou do lugar do Onyx, que é o general Ramos. E ele, orgulhoso, disse assim, o terceiro andar do Planalto está todo militarizado. É verdade. A última vez que nós tivemos um general 4 estrelas na Casa Civil, o nome está dizendo, é Casa Civil, não é Casa Militar. Aliás, Casa Militar foi extinta, nunca mais teve, só teve na ditadura. Né? Foi em 77, quando era o governo Geisel, com o general Golbery Couto Silva. Nenhum outro governante, nem o que sucedeu o Geisel, que foi o general Figueiredo e o Sarney e o Fernando Henrique e Collor, ninguém nomeou para a Casa Civil. Mas não bastasse isso, há 20 anos mais ou menos foi criado o Ministério da Defesa, porque na época da ditadura não tinha, era 3 ministérios, Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica. O Ministério da Defesa é um organismo civil, e é um civil que comanda, né? No mundo inteiro é assim, né? O presidente é o chefe do comandante das forças do país e abaixo dele é o ministro da Defesa, que é o secretário lá nos Estados Unidos. Eles não têm cargo de ministério, né? Que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, é equivalente a ministério. Pela primeira vez em 20 anos que surgiu esse ministério, ele nomeou um general 4 estrelas, que é o general Fernando Silva. Então, do meu ponto de vista... Agora, eu quero dizer assim, tem uma tutela dos militares da nação. Agora, não dá para dizer o que nós ouvimos semana passada, circulou aí na internet um artigo de um jornalista bastante sério, que eu gosto, respeito, assisto o programa dele, que é o Luiz Nassif, ele dizendo o seguinte, que o general Braga Neto é o presidente operacional do Brasil, ou seja, como que se o Bolsonaro não governasse mais. Eu não comungo dessa ideia. Eu acho que os militares têm muita influência, têm uma presença muito grande, são respeitados, e eu acho até que na reunião de segunda, que o Mandetta seria demitido, é possível que esse general Braga Neto, que já disse numa coletiva publicamente que o Mandetta não será demitido, é possível que eles tenham levantado a ponderação que seria um desgaste grande demiti-lo. Mas não acho que os generais mandem no Brasil hoje. Esse é o cenário que nós vivemos, Thalita. Só para encerrar, eu queria que você comentasse uma notícia do início da semana de que a Procuradoria Eleitoral aceitou uma proposta para a extinção do Partido dos Trabalhadores. O que isso significa nesse momento? Olha, eu queria muito falar sobre esse assunto, até porque o Partido dos Trabalhadores é o maior partido, não é do Brasil, é o maior partido da América que fala espanhol, que a gente chama de Latina, do México para baixo. Não é? E provavelmente, em número de filiados, deve ser maior do que o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então, um partido com 40 anos, muito respeitado, o vice-procurador-geral, o nome dele é Renato de Góes, acolheu alguém que fez uma representação, que o PT recebe dinheiro do exterior, uma barbaridade, pediu a cassação de um partido que é a maior bancada no Congresso, não é? Maior que o PSL, porque o PSL acabou, só elegeu 2 deputados a mais do que o PT, porque aquela onda toda de fake news que nós sabemos que o povo foi hipnotizado e elegeram 57 e o PT 55. Hoje o PT é a maior bancada do Congresso Nacional. Né?
Um partido que teve no segundo turno ano passado 47 milhões de votos. E aí os caras pedem com a maior cara de pau a cassação desse partido. Então, não estou só indignado, quero aqui fazer uma análise. Porque o golpe, esses caras não aguentaram 4 eleições sucessivas que eles foram derrotados. Aí eles tiveram que dar o golpe na presidente Dilma, tiveram que prender o Lula, tomaram o nosso pré-sal, destruir as nossas empresas, as empreiteiras nacionais, estão destruindo a Petrobras, e agora, e o objetivo maior, o sonho de consumo dessa burguesia reacionária de extrema-direita é fechar o Partido dos Trabalhadores, né? Claro que não é só o PT, eles vão fechar o PCdoB, o PSOL, o PCB, o PCO, etc., partidos mesmo revolucionários. Então, eu lamento muito isso, quero deixar pública a minha integral solidariedade ao Partido dos Trabalhadores. Professor Legiane Mirran, sociólogo e escritor, participa todas as quartas com a gente, hoje está aqui na sexta-feira também, comentando um pouquinho sobre política nacional. Muito obrigada, professor. Um beijo, bom final de semana para você. Obrigado a você. Um abraço, até semana. Tchau.